Boa noite, torcida tricolor de todo o Brasil. Aqui é Ney do canal Fluminendel. Hoje é quinta-feira e a gente vai trazer as últimas do Flusão, tá? Gente, notícia aí importante, segundo o jornalista inglês Peter Hawke, 4 clubes da Premier League da Inglaterra têm interesse no meio-campo, no volante Martinelli do Fluminense. O valor de mercado do atleta é 10 milhões de euros, sabendo-se que o Fluminense só tem direito a 60% do jogador. Os outros 40% é do clube do interior de São Paulo, tá? Me foge agora o nome do clube. Agora vai minha opinião. A gente já malhou muito o Martinelli aqui, eu fui um dos que cansei de malhar o Martinelli, mas o Martinelli evoluiu muito e o Martinelli hoje, no momento, ele é imprescindível para esse time do Fluminense. É um jogador que marca, sabe sair jogando e ainda chega lá na frente de vez em quando para finalizar. Então não é hora de se desfazer do Martinelli, não agora, tá? E é um jogador que é muito útil ao Fluminense, é jovem, tem muito que evoluir ainda, e eu acho que é um jogador identificado com a camisa do Fluminense, gosta do Fluminense, e é um dos poucos que joga com vontade. Ontem ele errou, mas não foi só ele que errou, o Fábio errou também no gol, a zaga errou, o lateral errou, que deixou o cara cruzar, o Serna errou quando errou passes, o Cano errou quando se apagou no jogo, então todo mundo errou, não foi só o Martinelli, tá? Martinelli foi a gota d'água, né? Foi um dos passes que originou na derrota do Fluminense. Mas quantos jogos ele fez que ele foi destaque, principalmente na Copa do Mundo de Clubes? Então não é por aí. A gente não pode crucificar um jogador por um erro. Mesma coisa do Fábio. O Fábio quantas vezes salvou o Fluminense? Quantas? Milhões. Então não é agora porque ele falhou, a gente vai, é o Fábio. A questão não é o Fábio Martinelli. O Fluminense tem time para virar. Só que o Fluminense erra tudo, né, galera? Não acerta um chute a gol. Aí fica complicado, né? Como é que vai fazer gol assim? Né? Cria chances. Chega na hora de finalizar, joga lá na lua, aí não dá, né? Aí fica complicado. Gente, o Ignacio saiu ontem, lesionado do campo, com dores, chorando inclusive, fez exame médico e foi detectado uma lesão colateral no joelho direito. O jogador ficará 6 semanas fora. Tá? Agora a gente só tem Thiago Silva, Freitas, Thiago Santos e Manuel, tá? Se o Renato pensar em botar 3 zagueiros, vai ter que utilizar Thiago Santos e Manuel. Olha o perigo aí, né? Mas isso aí foi dito, né? A gente precisava de um zagueiro. Só que a diretoria finge que não houve. Vai empurrando com a barriga e finge que não houve. Fluminense, gente, em 15 dias foi do céu ao inferno. Ele conseguiu chegar entre os 4 maiores clubes do mundo, na Copa do Mundo de Clubes, sendo admirado por vários países, né? E de lá para cá, quando ele voltou para o Brasileirão, foram 3 derrotas seguidas. Cruzeiro no Maracanã, Flamengo no Maracanã e Palmeiras no Maracanã. Então agora o Fluminense já tem 4 derrotas seguidas. Uma para o Chelsea e 3 no Brasileiro no retorno. Então, o Fluminense está descendo a ladeira no Brasileirão e é bom a gente abrir o olho, tá? Não só a gente, como também os dirigentes. Esses não abrem o olho nunca, né? Antes da Copa do Mundo eles já eram para ter contratado e não contrataram. O zagueiro Zouma, galera, Zouma é um zagueiro francês que jogou no Chelsea, fez até dupla com o Thiago Silva na época. É um jogador que jogou 100 e poucos jogos pelo Chelsea, já passou também pelo Saint-Étienne da França. Ele é francês, tem 30 anos, já rodou aí por vários clubes da Europa. E ele está no mundo árabe, mas não quer renovar o contrato com o time árabe. E ele pediu para o seu procurador para achar um clube no Brasil para ele. Ele quer jogar no Brasil. E será que seria uma boa para o Fluminense? Será que cabe aí no orçamento do Flu? Fica a pergunta aí para a galera. Essa notícia veio da Raíssa Simplício, tá? Gente, Fluminense continua no mercado, né? Ninguém sabe de nada, ninguém sabe quais os nomes, quem poderia vir, né? Fluminense está agindo na calada por muito tempo, por sinal. Fluminense precisa de algumas contratações básicas, pontuais, que é um zagueiro, um meio atacante, um ponta direito e um centroavante. Essas 4 posições o Fluminense precisa para ontem,
tá? Nenhuma novidade, como eu falei, e o tempo está passando, né, galera? Daqui a pouco a janela fecha. A gente vai ter um jogo difícil agora, domingo, contra o São Paulo, no Morumbi. E o Fluminense precisa começar a pontuar, desde já. Porque senão, galera, a gente vai descer ladeira e vai se aproximar da zona de rebaixamento. Tá? A gente precisa ficar ali, pelo menos no meio da tabela. Né? Porque eu acho que lá em cima no topo vai ser difícil. Vai ser difícil o jeito que o Fluminense vem perdendo ponto. Eu vejo um problema no Fluminense e na comissão técnica também, galera. Eu vejo que o Renato Gaúcho ele não consegue lidar com os jovens da base. Né? A gente tem bons talentos que não são utilizados. E isso me causa uma estranheza muito grande. Até porque o Renato é um cara que jogou bola, né? E me admira o Renato não poder fazer essa transição da garotada da base para o time profissional. Né? Entre eles o Riquelme Felipe, que é um dos mais talentosos que a gente tem, né? Jogador que está sendo pretendido até pelo Barcelona da Espanha. O Isaac, o Wallace Davi, que é um excelente volante, pelo menos na base, ganhou tudo. O Fidelis, lateral direito, que é um lateral artilheiro. Ele, além dele ser lateral, ele chega para finalizar. É um garoto que a gente podia trabalhar para assumir ali a lateral direito. O Léo Jans, que já jogou algumas vezes no time profissional e foi bem. O La Vega, que veio como sensação do Uruguai. Um dos melhores jogadores da seleção sub-20 uruguaia. E no Fluminense, simplesmente ele não joga. E o Lescano, uma sensação do futebol paraguaio, convocado várias vezes para a seleção de cima do Paraguai, e no Fluminense também não joga. Né? Aí o Renato fala que no treino fica chamando a atenção deles dois toda hora, e que não sei o que. Cara, não dá para acreditar, né? Eu acho que os garotos devem ser melhores que muitos que estão jogando por aí. Né? Eu acho que é sentar, conversar, saber colocar os garotos na posição certa, falar o que eles precisam fazer para atuar com volume de jogo. Então o Renato precisa fazer isso. O Renato tem experiência, o Renato já jogou bola. Né? O Fluminense agora é o 8º colocado no Brasileirão, atrás do Mirassol. Tá? E tem que mudar esse clima aí, gente, para a gente poder pelo menos ficar entre os 6 ali do Brasileirão. É o mínimo que a gente precisa. Né? E outra coisa, gente, a gente já sabe o nosso adversário da Sul-Americana, das oitavas da Sul-Americana. Será o América de Cali, que venceu o Bahia por 2-0 na Colômbia. O primeiro jogo foi 0-0 em Salvador. E o Bahia está eliminado e o América de Cali é o adversário do Fluminense. Primeiro jogo, dia 13 de agosto, na Colômbia. Segundo jogo, no Maracanã. O Fluminense tem o mando de campo no segundo jogo. Tá? O mando de campo será do Flu. Gente, até o momento, só o Fluminense brasileiro classificado. Tá? Possivelmente o Atlético Mineiro também poderá passar. O restante é tudo gringo. É tudo time que não é brasileiro. Tá? Brasileiro, só o Flu. E pode ser que o Atlético Mineiro, que ganhou o primeiro jogo de 1-0, passe também. Então, é hora do Fluminense pelo menos priorizar alguma competição. Se a gente ganhar a Sul-Americana, a gente vai estar na Libertadores. Tá? Só lembrando. Então, é importantíssimo a gente ganhar a Sul-Americana. É um título que a gente não tem. E seria uma boa para a nossa galeria e também para a gente voltar à Libertadores da América do ano que vem. Tá? Por hoje é só, foi um vídeo bem rápido. Espero que o Fluminense comece a apresentar os seus reforços. Já passou da hora. Né? A gente tem se estressado muito nesses jogos do Fluminense, eu particularmente. E acho que é hora do presidente dar um retorno aí para a galera e começar a contratar jogador. Já passou muito do tempo. E as rodadas estão passando, o Fluminense está perdendo pontos e é hora da gente mudar esse panorama e quem sabe mudar logo contra o São Paulo. Tá? Cano não está respondendo, Everaldo também não. John Kennedy não tem começado os jogos, tem entrado no final dos jogos. Então é hora da gente fazer uma reformulação nesse elenco. Agradecer aos jogadores que foram várias vezes campeões pelo Fluminense, como Cano, Ganso. Mas eu acho que é hora de dar uma reciclada, tá? É hora da gente botar sangue novo nesse time. Abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto. Peço que a galera se inscreva, quem não é inscrito, deixa o like e quem puder hypar o vídeo também vai ser muito importante, tá bom, galera?
Abraço a todos, saudações e até amanhã, gente. Fiquem com Deus.